Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje estaremos mais uma vez aplicando todo o nosso operacional 100% na prática aqui com vocês, explicando cada entrada, cada movimento, leitura de vela, entrada para fluxo de vela, padrão de candle, rompimento, marcação gráfica efetiva. Então preste atenção desde o começo desse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender tudo. Você vai entender todo o meu ponto de vista no mercado, toda a marcação que eu faço, toda a leitura de vela, e você vai com certeza melhorar seu resultado aplicando tudo que eu te ensinar nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, galera, já estou de olho aqui em 4 paridades. Estamos aqui analisando o McDonald's, GBP/USD, Facebook, JPY/USD. Eu mandei algumas projeções de entrada para o pessoal que está lá no meu grupo. Se você não está no meu grupo ainda de trader, tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também, beleza? Então bora lá, galera, aqui no Facebook, já tô vendo uma movimentaçãozinha de venda, querendo efetuar o rompimento desse último suporte, ó, região de suporte, revertendo para o movimento de compra. O mercado veio com topo abaixo de topo bem forte, um volume aqui de queda bem forte, já tentando fazer esse rompimento dessa região. Anteriormente, ó, o mercado estava na tendência de queda, sofreu um movimento de correção de alta, chegou aqui mais ou menos, ó, na metade da pernada de venda anterior, e depois veio com a movimentação de venda mais uma vez. Essa movimentação de venda, ela normalmente consegue vir com mais força, porque o preço fez exatamente a correção da tendência de baixa anterior. Então o mercado já corrigiu essa tendência, buscou aqui, ó, mais preço, buscou mais liquidez, mais vendedores posicionados, um preço maior. Os vendedores retornaram com topo abaixo de topo, criando uma nova tendência de baixa. Essa nova tendência de baixa pode sim conseguir efetuar o rompimento desse suporte e possivelmente vir para o fluxo de vela, igual ele fez aqui no passado, ó. O mercado com bastante fluxo, pessoal. Então muito provavelmente ele pode tentar sim efetuar o rompimento aqui dessa zona. Vamos analisar os padrões de candle, vamos analisar aqui a movimentação do mercado, para ver se a gente consegue acertar pelo menos aqui a nossa primeira operação junto com vocês, tá? Vamos dar uma olhada aqui, galera, que pode ser que o preço consiga segurar com uma venda aqui, sabe como? Esse candle aqui de compra fechando abaixo dessa região aqui, ó, de reversão, observa comigo. Observa aqui comigo a quantidade de retração que tem aqui e de reversão que tem dentro dessa pequena regiãozinha aqui, ó, desse pequeno retângulo. Ó, galera, esse movimento aqui desse candle já tá vindo para rompimento. Eu vou pegar essa primeira venda aí. Peguei de abertura a movimentação de venda a favor do rompimento desse suporte. A gente já pôde ver uma grande tendência aqui de venda aparecendo. O mercado, de fato, fazendo topo abaixo de topo. Acabou de forçar o rompimento desse suporte. Vamos ver se a nossa primeira entrada paga, tá? Entramos aqui com $200, vamos ver se dá bom. O candle anterior foi um candle com bastante força, anulando a retração do candle antes desse de força. E a gente só pegou aqui esse fluxo de baixa para ver se de fato o mercado vai tentar fazer esse rompimento, tranquilo? Vamos lá, galera, faltando 30 segundos ainda para poder finalizar. 5 segundos, eu acho que vai dar bom, hein? Eu acho que o mercado vai tentar romper mesmo. A vela anterior veio com muita força para poder romper esse suporte de fato. Vai finalizar com vitória? 15 segundos, hein, pessoal? Vamos lá, segura de venda que é nossa. Isso, olha só a força de venda aparecendo, galera. Se romper aqui, depois retornar no suporte rompido, para poder fazer um pullback, a gente consegue mais uma venda, hein? 3, 2, 1, pagou, galera. Quase que retrai no finalzinho, quase que o mercado dá esse susto aqui na gente, mas pagou para o rompimento. Foi o que eu expliquei para vocês. Observa padrão de candle anterior. Galera, presta atenção, ó. Presta muita atenção agora nesse exato movimento que eu vou explicar para vocês. Observa aqui, ó. Aqui foi um suporte e aqui um pouco acima também foi um suporte. Então ele criou essa pequena região aqui de reversão. Aqui ele também fez essa reversãozinha de compra. Quando o preço consegue retornar para dentro dessa região com esse candle vendedor, o que acontece na próxima vela? A próxima vela, ela nasceu de compra, indo direto, olha só, tocar nessa regiãozinha de reversão e ela consegue fazer um movimento de retração. Por que ela retrai? Eu peguei para vocês várias vezes, inclusive nas nossas lives que eu faço todos os dias às 8 horas da noite aqui no canal do YouTube, a gente pega muita entrada igual a essa aqui de retração. A gente pode ver. Eu até pegaria uma venda nessa vela aqui mesmo na retração, tá? Porque a vela nasceu subindo e ela foi tocar direto na região de retração. Retração nesse candle, nessa vela também, nesse candle.
nesse candle, nesse e nesse candle aqui também. No anterior ainda teve retração também. Então olha a quantidade de retração que o preço faz só de tocar nessa zona. Então aqui o mercado ele configurou como uma pequena regiãozinha de reversão, tanto para compra no passado, onde estava sendo efetuado o movimento de suporte, como também no presente momento a favor de uma resistência. Então se era um suporte no passado, ó, preste atenção, galera. Se ele revertia para compra no passado, quando ele faz o rompimento dessa pequena região, ó, ele pode trabalhar como uma resistência. E não é isso que acontece aqui, ó. Resistência revertendo para venda, porque no passado era uma região de suporte, ó. Compra, 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 sempre retraindo, ó. Compra aqui também, compra aqui também. Então, quando ele rompe esse suporte, automaticamente ele pode se tornar uma região de resistência, fazendo aqui um belo de um trabalho, tanto para movimentação de retração, dando a possibilidade aqui da gente pegar uma venda, como também se a gente tivesse pego uma retraçãozinha aqui em cima, mesmo que andou fechando pequeno, no movimento bem pequenininho, ele poderia mesmo assim pagar com uma vitória para a gente, se ele tivesse tocado e deixado de fato essa retração aqui. Então, qual foi a leitura? O candle que tocou nessa região confirmou com um movimento bem forte de venda. A gente pode ver, ó, o candle fechando nesse padrão, galera. Esse padrão aqui significa o quê? Ele não tem retração na parte de baixo. Então, no final do seu movimento, em momento algum, entrou compradores. Significa que todo o movimento, durante os 30 segundos finais da vela, teve muita pressão de venda, bastante presença vendedora, impossibilitando essa movimentação de retração. Então o candle fechou, ó, exatamente nesse padrão aqui, ó, sem retração na parte de baixo e somente retração aonde? Fala para mim, ó, retração somente na parte de cima. Então o mercado tentou efetuar o movimento de compra, ó, anteriormente ele estava nessa movimentação de compra e ele simplesmente sofreu uma grande retração. Essa retração aqui, galera, fez com que o candle fechasse no movimento vermelho, com pavio somente na parte de cima. Então ele anulou os compradores, confirmou que aqui foi uma região de reversão com muito pavio, fechou com movimento de venda com força e também forçando o rompimento dessa última mínima, dessa região de suporte. Então a única coisa que a gente precisou fazer foi efetuar essa leitura de topo, abaixo de topo, tendência de venda vindo com bastante força, forçando o rompimento do suporte. Peguei para o fluxo de velas só para o rompimento direto e pagou para a gente a nossa primeira operação, tranquilo? Ó, o mercado, olha só, olha isso aqui, o mercado ainda rompeu, olha isso. Ele rompeu de fato com mais uma vela de venda, depois voltou com uma compra e olha o que ele fez, um movimento de quê? De PEC, mais uma vez, galera, e olha a retração de novo na vela, de novo. Não tem como você falar que o mercado não funciona. Eu estou explicando para vocês o movimento antecipadamente, pessoal. Olha o movimento que eu expliquei há 2 minutos atrás de retração e olha a vela vermelha retraindo de novo. A vela foi lá de compra, tocou na região de novo de retração e finalizou com venda cheio de pavio na parte de cima. Como que o mercado não funciona? Fala para mim como que você acha que não funciona, se a gente mostra aqui para vocês em cada conteúdo didático, em cada live a gente mostra o operacional aplicado na prática junto com vocês, galera. Então não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Se você está prestando atenção até esse momento do vídeo, deixa o like se você não clicou no like ainda e comenta aqui abaixo também. Comenta aqui abaixo se você entendeu esse padrão de entrada, se você gostou desse vídeo. Comenta aqui, eu quero ver vocês comentando também, galera. Então, pessoal, eu ainda falei. Se o mercado voltar, a gente ainda consegue um pullback. Eu estava trazendo explicação para vocês, acabei não conseguindo pegar essa entrada de venda, mas beleza, faz parte. Vamos seguir aqui analisando, vamos ver se pode ser que apareça mais alguma entrada para a gente, tá? O mercado mais uma vez talvez segure aqui com essa movimentação vendedora. Se vier um bom padrão de venda aqui, tendo engolfando esses dois de compra aqui, ó, fechando nessa movimentação, ó, eu até pegaria mais uma entrada de venda, tá? Se ele anula esses dois de compra aqui, eu pego esse fluxo de baixa. Será que ele vai fazer esse movimento que eu acabei de falar, galera? Vou colocar a nossa setinha mágica. Movimento de topo abaixo de topo. O mercado acabou retornando para esse suporte. Vamos ver se essa vela fecha com esse movimento de venda. Ó, 13 segundos. Será que vai engolfar, cara? Se ele engolfar, vou pegar essa baixa aqui. Não quero nem saber. Ó, muita retração no final do movimento, já não fica tão legal pra gente. Se ele faz o movimento que ele fez anteriormente aqui, ó, com decisão de venda, a gente até poderia pegar esse fluxo. Não fez, beleza, faz parte. Vamos analisar aqui outras paridades também. Pode ser que tenha alguma entrada aqui pra gente, ó.
Ó, pessoal, aqui ele pode efetuar uma correção de compra, deixando para trás essa estrutura de baixa. Ele fez um falso rompimento aqui, mas ele está respeitando sempre a CLTB, ó. Ó, falso rompimento, depois ele volta e continua respeitando. Agora ele já está fazendo fundo acima de fundo, talvez ele inicie aqui de fato essa correção compradora, beleza? Vamos ficar aqui de olho, pessoal, e talvez a gente consiga uma compra aqui. E onde que vai ser a nossa movimentação de compra? Se o preço fizer exatamente essa movimentação que eu vou explicar para vocês agora, ó. Será que ele já está querendo romper aqui? Será que ele vai direto? Ele tem alvo do preço ali em cima, ó. Região de fluxo. Caraca, tá dando vontade de pegar essa compra, hein? Essa retração aqui no final que anula a nossa entrada. Essa retração no final não ficou legal. Vamos fazer o seguinte, se essa vela de venda vier tocar aqui direto, eu pego na retração. Se ela vier tocar aqui, eu pego retração, ó. Todos os candles deixando retração ali atrás, ó. Vai tocar? Peguei, quero nem saber. Peguei aqui o movimento de retração. Se descer um pouco mais, eu pego mais uma, hein. Se descer um pouco mais, eu pego mais uma na retração, hein. Desceu, peguei. Duas taxas de compra aqui, galera. Acabou entrando aqui a notícia do computador. Duas taxas de compra aqui, pessoal. Movimento de retração nessa resistência, seguindo essa tendência aqui de alta. Meu Deus, será que vai pagar, galera? 300 dólares aqui em jogo. Movimentação de compra bem forte. Candle comprador engolfando o candle de venda, forçando o rompimento da resistência. Fundo acima de fundo aqui formado. Peguei duas taxas de retração, porque todas as velas, eu disse todas as velas que tocaram nessa região fez a movimentação de retração. Para finalizar para a gente com vitória, 3, 2, 1. Olha isso, galera. Movimento comprador a favor do rompimento dessa pequena região de resistência. Pegamos duas taxas de compra na retração, porque foi uma zona onde sempre deixou pavio. Todas as velas deixou pavio. A gente está operando a favor do fundo acima de fundo. Já ter rompido a linha de tendência de baixo, rompeu a estrutura de baixo. Pegamos essa correção de compra com o alvo do preço ali naquele último suporte. Operação muito tranquila. Acabou aqui de forçar esse rompimento. Eu acho que dava até para pegar mais uma aqui, hein? Eu acho que dava para pegar essa compra aqui também, hein, galera. Eu acho que dava para entrar com essa compra aqui também. Tô achando que ele vai direto lá no alvo do preço. Eu acho que ele vai direto lá, hein? Olha isso, meu Deus do céu. Que leitura perfeita que a gente fez no mercado agora. Ó, dá uma olhada aqui no nosso histórico, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Pegamos 3 operações em Facebook, JPYSD, JPYSD também. Mercado indo direto, ele fez o rompimento. Olha o padrão de candle anterior, sem pavio na parte de cima, só pavio na parte de baixo, confirmando a presença de compra, forçando o rompimento de fato da região. Era só pegar mais uma para o fluxo que a gente teria acertado mais uma operação, galera. Não tem operacional mais assertivo do que você saber analisar o gráfico. Isso aqui não é uma estratégia, isso aqui é uma análise. É você saber analisar, saber fazer leitura de vela, saber fazer marcação efetiva, saber interpretar um rompimento, um alvo do preço. Não existe estratégia milagrosa. O que existe é análise bem feita. Se você souber analisar, você vai ser assertivo. E olha o mercado indo no nosso alvo. Olha isso, meu Deus do céu, galera. O mercado indo direto no nosso alvo do preço. Coisa linda, galera. Sem dificuldade nenhuma. Sem dificuldade nenhuma. Já chegou perto do alvo, só de tocar na retração já está até querendo fechar com venda. Vamos olhar aqui a nossa posição no ranking de hoje? Peguei essas 3 operações aqui agora, só de tarde, não operei mais cedo. Estou em 21º lugar. Temos 485 dólares aqui de lucro somente. Vou deixar esse lucro aqui para a gente operar agora na parte da noite com o pessoal, às 8 horas. Na nossa livezinha, 100% ao vivo com a galera, hein? Caraca, o top 10 hoje está pesado na conta. 1.800 dólares. Vai ser difícil buscar esse top 10 aqui ao vivo, mas a gente vai tentar. Vai tentar. E olha só, galera. Olha aí. O que eu falei? Anteriormente eu falei, o preço vai romper essa resistência e vai seguir até onde? Ó, direto no alvo do preço. É todo dia fazendo isso aqui. É todo dia analisando o mercado, mostrando que funciona. Aplicando o nosso operacional na prática com vocês, galera. Esse vídeo merece seu like. Por favor, clica no botão de gostei, se inscreve aqui no meu canal do YouTube. Eu só trago conteúdo de qualidade, eu só trago o que funciona de fato no mercado, análise técnica. Saber analisar o mercado, encontrar rompimento, fazer leitura de vela, encontrar alvo do preço, é isso que vai funcionar, meu filho. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Que entrada linda, que entrada linda. Vamos ver aqui no Facebook como é que tá? Ainda naquela batalha, trabalhando aqui agora com uma resistência, ó, no passado era um suporte, quando faz o rompimento do suporte,
ele vira ali uma região de resistência, podendo efetuar diversas vezes a movimentação de pullback. Galera, essa entrada aqui do JPYSD foi muito linda. Até porque também, ó, essa região aqui foi toda uma região de fluxo de velas. Então, se você quiser pegar um fluxo de velas, observa se no passado sempre teve o fluxo. Aqui, por exemplo, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles para o fluxo. Significa que aqui ele tem um pouco mais de liquidez, um pouco mais de facilidade para poder seguir esse fluxo também. Ele não é uma região de reversão. Então significa que para o fluxo de velas, ele consegue seguir com um pouco mais de fluidez. A chance de você pegar um fluxo numa região onde no passado tinha muito fluxo é maior ainda, tá? Então a gente também fez essa leitura. Galera, a leitura principal aqui, ó, preste atenção. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Esse é o operacional mais assertivo do mercado, não tem como. Não tem como, galera. O melhor operacional do mercado é o nosso. Análise técnica é o que funciona. Vamos lá, vou explicar mais uma vez aqui, ó, para fixar na sua cabeça. Tendência de baixa no passado, mercado com a tendência de baixa. Fez um falso rompimento aqui, ó, mas ele respeitou diversas vezes essa LTB, ó. Fez um toque, 2 toques, 3 toques. No quarto toque ele fez um falso rompimento. Quinto toque, 6 toques. A partir daqui ele começa a fazer o que? Fundo acima de fundo. Ele não continua a tendência de baixa, criando, ó, uma pequena linha de tendência de alta. Então observa aqui comigo, ó, linha de tendência de alta. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. No quarto toque ele estava na resistência, ó, resistência segurando para venda. Venda aqui, venda, venda, venda. O mercado vem com o candle comprador anulando totalmente esse candle de venda, engolfando ele, forçando o rompimento. Ele de fato tentou forçar esse rompimento e olha essa taxa aqui de retração. Observa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 candles deixando retração. Foram 14 candlesticks deixando retração do preço. Qual a probabilidade, se a vela descer direto e tocar na região, ela pelo menos não deixar uma retração aqui, ó, mesmo ela fechando vermelha? Galera, mais de 90% de chance. Se ele respeitou 14 vezes retração nesse preço, qual é a chance da próxima vela nascer, descer direto, tocar no ponto de retração e confirmar ali essa movimentação de alta para gente? E por que uma alta? Porque ele rompeu a estrutura de baixa, aqui, ó. Ele rompeu a estrutura de baixa porque ele está fazendo fundo acima de fundo e porque ele criou uma pequena linha de tendência de alta. Além disso, nós ainda efetuamos o movimento de alvo do preço naquele último suporte que o mercado acabou de buscar, e também a gente fez a leitura do mercado romper essa região de resistência por aqui ser uma zona de fluxo de velas. Olha a quantidade de fluxo que teve ali no passado, pessoal. Bastante fluxo, bastante fluidez do preço. Então o mercado ele teve uma facilidade de poder seguir com o fluxo de velas e chegar no nosso alvo do preço, beleza? Então, galera, finalizamos aqui nossas operações. Fechamos com esse 2-0 no mercado. Eu conto um 2-0 porque a gente pegou duas taxas de compra aqui. Então foi uma no Facebook e uma no JPYSD. Finalizamos com 2-0. Meta mais do que batida aqui na parte da tarde. Agora esse lucro eu vou estar trabalhando com o pessoal da nossa livezinha às 8 horas da noite, beleza? Então é isso, galera. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o seu like. Comenta aqui abaixo também. Tamo junto. Valeu e até a próxima.